Você que já mexe com o eBERIC ou já mexeu e tal, e finalizou seu projeto e chegou naquele finalzinho ali e o cliente perguntou quanto metro de estaca eu vou precisar aqui? Você já teve essa dúvida? Sabe que o eBERIC não faz essa conta, né? Então vou mostrar para você nesse vídeo quais são essas considerações. Bom, abrindo o eBERIC, tá? Se a gente pegar aqui configurações, dimensionamento, blocos, estacas, propriedades de estacas, é possível a gente incluir ou alterar as propriedades dessas estacas. O que é uma propriedade bastante interessante de estaca? É a questão da resistência à compressão, certo? Então, em uma edificação, o que a gente precisa saber é que o que vai mandar ali no esforço da fundação é, efetivamente, a compressão em cima dela, né? A casa ali, o edifício, etc., tá ali e vai dar a compressãozinha nele ali, né? Se você rotulou na base, também é um conteúdo, explico bem essa questão de rotular ou engastar, o que eu faço, né? Isso aí tá no módulo presencial, tá? Mas com relação aqui às propriedades de estaca, que eu tenho que saber? O eBERIC, ele considera, né, ele escolhe o bloco com o número de estacas com base no que você colocou aqui em termos de resistência. Então, se você colocou ali que a sua estaca resiste 15 toneladas e o seu pilar está dando 20 toneladas de carga, o eBERIC vai escolher um bloco com 2 estacas, certo? Cada uma vai ter 15, então 15 vezes 2 é 30, maior do que 20, beleza. Seu bloco vai ser dimensionado com 2 estacas. Só que, de onde que vem esse valor? O que eu preciso? Primeira coisa, o eBERIC, como eu falei já, ele não dá profundidade de estacas. Então a gente precisa apelar para uma ferramenta fora disso, certo? Lá na faculdade existe uma disciplina chamada Fundações, né? Quem lembra aí da fundação? Existem métodos para se calcular resistência de estaca. Então, se vocês lembrarem lá, tem o método de Alck-Veloso, Decour-Quaresma, certo? Os dois principais, na verdade, que normalmente é visto, né? Então, apesar dos dois gerarem resultados um pouco discrepantes, mas os dois são aceitos pela norma de fundações. Aqui, o que eu vou mostrar para vocês é uma planilha que eu tenho feita aqui, que inclusive ela veio lá da faculdade, um trabalho que tinha lá de fundações, e eu uso isso aqui até hoje, porque como a norma permite esse método, certo? E é um método ali que a gente vê na faculdade, não tem importância você usar isso aqui. Então, como é que funciona isso aqui, né? De acordo com a profundidade que você tem e de acordo com o furo de sondagem, para cada metro ali você tem qual que é o valor do NSPT, né? Que é aquela quantidade de pancadas lá para o martelo penetrar tantos centímetros e etc, né? Não vem ao caso aqui especificar exatamente como é esse método. Enfim, tem o método lá, sondagem SPT. Com base nesse método, a gente preenche isso aqui, tá? Então eu deixei uma planilha já parametrizada em função da informação da sondagem, certo? E o que o método de Alck-Veloso ele coloca? Ele coloca que a resistência de ponta é uma resistência considerável e tem uma equaçãozinha. O que é uma resistência de ponta? Aqui, ó, nessa célula aqui, ó, Rpzão, né? Rzão P é igual a um Rzinho P vezes a área, né? O que é o Rzinho? É uma tensão, né? É uma tensão resistente, que ela é função de um coeficiente K aqui, que é uma propriedade do solo, e não só o K, né, mas o F1 também. O F1 é uma propriedade também do solo, na verdade não do solo, do tipo de estaca, tá? E função do N naquela camada, ou seja, de acordo com o valor do N e propriedade do solo, você tem qual que é a resistência lateral, a tensão. Resistência lateral não, desculpa, resistência de ponta, né? Então falando do RP. E também seria função, a resistência total, né? Seria função também da resistência lateral. O que é resistência lateral? Também você tem ali uma formulinha proposta por Alck-Veloso. Tem uma formulinha que relaciona também propriedades do solo e propriedades da estaca, como esse alfa, o K e o F2, certo? Relaciona isso com o NSPT daquela camada ali. Então, é o que chama aqui nessa equaçãozinha aqui de NL. Essa resistência lateral multiplicada pela área lateral, né, de um cilindro, que é o que a estaca normalmente né, estaca moldada em loco, isso aí tudo multiplicado, você tem uma resistência lateral para aquela camada, certo? E aí, qual que é a questão da resistência? Qual que é essa profundidade? Então, se você pensar bem, por exemplo, a 1 metro você tem a resistência de ponta aqui de 1 metro e resistência lateral de 1 metro. Para 2 metros, você tem a resistência de ponta dos 2 metros, mais a resistência lateral desse metro, mais a anterior.
Então quer dizer, a resistência de ponta é aquele valor que ele é somado com o somatório de todas as resistências laterais da estaca, daquela profundidade ali para cima. Então, pegando aqui na planilha, tá? Tem aqui essa coluna de RL, que ele é função dessas propriedades aqui, do Rzinho L, né? Esse Rzinho é função do N, enfim, cada camada você tem um valor da resistência lateral. Por sua vez, eu preciso pegar e fazer o somatório disso com o anterior. Então é isso que faz essa coluna de somatório de RL. Então o que vocês podem ver? A resistência lateral ela é acumulativa, quanto mais profundo, maior a resistência lateral. E aí eu tenho a resistência total aqui no final, tá? Que ela coloca ali a soma desse somatório de laterais mais essa resistência de ponta nesse ponto aqui, nessa profundidade, tá? Então a soma deles vai me gerar aqui uma resistência total, né? Que é a soma da de ponta mais essa somatória de laterais. Mas pô, mas o que eu jogo no EBERIC, né? Se eu tenho a sondagem aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui ele está até 18 metros, né? Mas obrigatoriamente eu vou ter que escavar 18 metros para eu poder usar isso aqui? Na verdade não. O que você vai pensar? Antes de pensar nessa questão de resistência, vamos pensar o que você quer escavar. Né? Você quer escavar 5 metros? Você quer escavar 10 metros? Então você vai dimensionar o seu problema de acordo com as suas condições construtivas. Né? Então vamos supor que você queira escavar 10 metros no máximo. Né? 10 metros você vai pegar lá na sondagem. Para 10 metros está dando aqui, ó, se eu for olhar lá correspondente a 10 metros, 119 kN. Ou 11,9 ali, 12 toneladas, né? Então ali para 10 metros eu poderia dizer que aproximadamente 12 toneladas, certo? Então, nessa situação, se eu tiver num projeto em que eu queira que a fundação seja efetuada com no máximo 10 metros de profundidade, eu vou colocar na configuração de resistência de estaca 12 toneladas força, certo? De acordo com isso aqui. Então, lembrando novamente, né? Não lembrando, né? Mas falando aqui, que o furo de sondagem ele vai depender de cada propriedade de solo, certo? Existem algumas regrinhas práticas, né? Mas formalmente falando, a gente precisa do furo de sondagem para definir isso, beleza? Então são essas as considerações que a gente tem que ter para saber como considerar as propriedades mecânicas de uma estaca no projeto, certo? Dependendo disso, então, o programa ele vai determinar ali o número de estacas para essa profundidade que você pré-selecionou aqui ao inserir essa resistência aqui, ó, né? Nesse exemplo aqui, no caso, 12 toneladas. Beleza? Então fica aí a dica, se inscreva no canal, tá? E fique atento para as próximas dicas, né, os próximos vídeos, beleza?